em João capítulo 15, por favor. Você em casa, não se disperse, assim como nós aqui que estamos nesse templo, também possamos entender que uma distração pode roubar um destino. Às vezes, nós estamos aqui de corpo apenas presente, mas a nossa alma está lá fora, com tantas preocupações. A preocupação com o que ficou no trabalho, a preocupação com o que está se movendo lá na sua casa. Antes de mais nada, eu gostaria que você levantasse sua mão aos céus, e nós vamos fazer uma declaração sobre a vida do João Gabriel. Senhor, como igreja temos autoridade para orar por aqueles que nós amamos, orar por aqueles, Pai, que precisam de um livramento, orar por aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, que hoje, Senhor, agora, o Senhor entre lá naquele apartamento, e encontre a vida e a saúde do João Gabriel, e que o Senhor coloque um bálsamo que cura sobre ele, Senhor, e que o sangue de Jesus, que tem poder, venha fazer com que toda enfermidade recua agora. E como igreja nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós clamamos pelo poder daquele que era, é e será eternamente. Nós clamamos agora e declaramos, ó Pai, que o Senhor pode entrar nos lugares mais longínquos e nos ambientes da nossa saúde, onde nós não podemos acessar, mas o Senhor é o Deus que tem todos os acessos. E nós como igreja oramos agora, nós levantamos um clamor pela vida do João Gabriel nesse momento, e cremos que como igreja a tua palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão. Senhor, a tua palavra diz em Isaías 53, que ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós liberamos agora esta palavra sobre o João, e declaramos, Senhor, sobre aquele que está em um ambiente de enfermidade, em qualquer âmbito da sua vida, e nós apresentamos agora, e selamos esta oração sobre a vida do João, e declaramos que recue agora toda enfermidade, e que a tua palavra e o poder do sangue de Jesus se manifestem lá agora, e o teu nome seja glorificado para sempre, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém, amém. Amados, nós precisamos, como igreja, exercer a autoridade de Cristo. O Senhor nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões, e muitas vezes ficamos apáticos diante de uma enfermidade, diante de um problema, de um revés. Mas queridos, nós precisamos voltar à essência, àquilo que o Senhor nos deu em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém? João 15, verso 1 em diante, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim, que estando em mim, e não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Pai, essa palavra é tão somente tua, e eu me coloco aqui, Senhor, prostrado aos teus pés, porque não tenho nada a dizer, mas a tua palavra tem poder de alterar realidades, de convencer o homem do juízo, da justiça, do pecado, por meio da palavra e do Espírito Santo. Que essa palavra possa chegar aos corações mais perto e mais longínquos, que essa palavra transforme corações de pedra em corações de carne, e que essa palavra não seja impedida por principados, potestades ou domínios. Que o Senhor cerque esta igreja com os anjos com espada de fogo desembainhada, Senhor, e todo principado que ousar trabalhar contra esta palavra, nós declaramos que recuem agora, pelo sangue precioso do nosso Redentor, que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Nós, como igreja, precisamos, com urgência, buscar o batismo da humildade. Nós, como igreja, precisamos buscar do Senhor o batismo do encorajamento, para reconhecer que o Evangelho não pode ser mais um livro intelectual da mente humana, e nós precisamos ir para um outro nível de entendimento sobre a palavra de Deus. A fé, ela vem por onde? Por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você tenta entender o Evangelho com a inteligência humana e natural, você começa a desativar a voz de Deus, que convence o teu espírito, porque a mente natural não tem a capacidade, o poder de acessar as coisas eternas, mas no Espírito nós podemos. Com a mente natural podemos aprender física, geografia, matemática, língua portuguesa, inglês, mas com a mente espiritual nós aprendemos as coisas que elas estão além do reino dos homens. Quando você acessa o Evangelho com uma mente no Espírito, você começa a receber o entendimento da eternidade e os conhecimentos eternos. E então, na medida que nós vamos ouvindo a palavra no Espírito, o Senhor vai nos levando para outros níveis. E quando o Senhor nos leva a outros níveis, nós começamos a entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Quando eu recebo a mente de Cristo, eu começo a entender qual é o plano, qual o propósito, porque eu vivo, porque eu nasci, porque estou aqui, porque respiro, porque falo. Não é apenas para que os seus dias sejam contados e os seus anos passem em brancas nuvens e em plácido repouso, mas é para que você possa ser relevante dentro daquilo que Deus te chamou. A mente natural vai tentar decodificar, mas somente uma mente no Espírito pode entender qual é a mente do Espírito e qual a vontade de Deus para nós. E o Espírito Santo é o único que pode revelar a vontade do Pai para a tua vida e para a minha vida. Não há outro. Somente o Espírito Santo poderá te revelar qual é a vontade de Deus para a tua e para a minha vida. E obviamente a palavra de Deus é boa,
ela é perfeita e ela é agradável. Então, essa é uma noite para você pedir a Deus para que Ele fale ao teu espírito, para que venha produzir na sua vida fruto, como Jesus disse, porque você só vai produzir fruto se você permanecer nele. Amém? E então, quando nós assentamos para ouvir a palavra de Deus, é necessário que a gente peça para que o Espírito Santo nos ensine e fale ao nosso coração o que o Espírito está dizendo e revelando sobre a vontade de Deus para nós, para que possamos entender qual é o plano que Deus desenhou acerca da minha e da sua vida. Irmãos, nós estamos muito naturais, nós estamos muito comuns, como se nós fôssemos filhos de chocadeira, mas nós somos filhos do Eterno, nós somos filhos do Pai, nós nos movimentamos no Espírito. A função do Espírito Santo é nos auxiliar sobre a vontade de Deus para nós. Jesus falava para a multidão que não o entendia, e no particular ele falava com os discípulos, e geralmente falava em parábolas para que as pessoas ouvissem, mas não entendessem. Você está aí ou não? É muito comum você ver alguém falar assim: não entendi, não entendi. E então, a multidão não entendia, porque elas se moviam com um raciocínio natural. Jesus vai falar aos discípulos em João 16:7 assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus está falando o quê? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, mas se eu for, eu o enviarei. Os discípulos de Jesus aprenderam em 3 anos e meio alguns conceitos, princípios acerca do reino, da vontade de Deus, do propósito eterno. Mas aqui em João 16, Jesus está deixando claro uma verdade muito dura para aquele momento. Jesus está falando: eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Ele estava falando que por meio do Espírito Santo, a mente espiritual deles iria se abrir, iria gerar uma nova compreensão, um novo entendimento. É incrível, porque às vezes eu estou lendo a palavra de Deus e o Senhor salta revelações, e eu falo: meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes? Porque a mente do Espírito não é a mente do intelecto, não tem a ver com teologia, não tem a ver com exegese, não tem a ver com hermenêutica, é uma mente do Espírito. Mateus 16:16, o Espírito Santo começa a dar sinais aos discípulos sobre conhecimentos do alto, e Pedro, ele não entendeu que Cristo era o Messias por intelecto, por conhecimento humano e natural. Seu dia de pregar vai chegar, mas Pedro vai ter a revelação quando Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos começam a responder: irmã Alessandra, não nos dizem que tu és Elias, João Batista, mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E obviamente não foi a mente racional, intelectual do apóstolo Pedro que tem a revelação, mas a mente do Espírito, que opera fazendo o quê? Trazendo entendimento e transformação ao coração das mentes e aos corações das pessoas. E é por isso que nós não podemos nos gloriar quando você ministra a vida de alguém e ela aceita no coração e declara a palavra de Deus, aceitando Jesus como o seu Senhor e Salvador.
Porque a mente humana é incapaz, a nossa habilidade humana é incapaz de convencer um homem do juízo, da justiça e do pecado. Um dia eu estava no ponto de ônibus e os meninos que estudavam numa universidade que ficava próxima da igreja, e eles pegavam o ônibus ali no ponto quase em frente à igreja, e nós na época não tínhamos carro, e nós pegávamos ônibus ali, e aí tinha um moço, e eu perguntei para ele: o que você está estudando? Ele disse: estou estudando engenharia mecânica. Eu falei: que bacana. E aí eu comecei a falar de Deus para ele através de uma sabedoria do Espírito, falando de física, falando para ele e eu fiz uma pergunta a ele: você sabia que o mundo gira num eixo a 20 graus, a uma velocidade de 1.700 km por hora? E aí interessou para ele, porque era o campo dele, está falando de eixos, está falando de velocidade. Aí eu trouxe a ele no espírito, não na mente, um entendimento, e aquele jovem no ponto de ônibus, falando com ele sobre engenharia, sobre física, sobre matemática, mas levando o Espírito de Deus, conectando tudo isso, ele aceita Jesus no ponto de ônibus. Que mente é essa? De um homem intelectual? Não. Por que não? Para que ninguém se glorie. Porque a mente do Espírito que convence até o homem mais intelectual. Há um escritor no Brasil, e ele era ateu, um homem muito inteligente, um homem de uma sapiência extraordinária, de um intelecto fora da curva, e ele começa a escrever acerca de Jesus, obviamente para refutar, obviamente para colocar em xeque, em dúvida. Mas esse homem, quando Jesus, ele encontra Judas, depois de Judas tê-lo traído, e Jesus chama ele de amigo. Esse homem, sendo intelectual, que entende a mente do homem, o intelecto, o ego, o elo do homem, ele tem uma compreensão no espírito. Um homem natural não poderia chamar Judas de amigo, porque quem convence um homem ateu, quem convence um homem médium, quem convence um macumbeiro, quem convence um ateu, quem convence um judeu, é a mente do Espírito. Porque a mente humana é incapaz de transformar a mente e o coração de alguém. Amém? Deus não tem prazer à morte do ímpio. Então o Espírito Santo se move por meio de nós, para que as pessoas sejam alcançadas. Você está aí ou não? Não tem nada a ver com o intelecto, mas com a manifestação do Espírito Santo que habita em nós. E então é necessário ser muito humilde, para reconhecer que o que opera em você, não é obra das suas habilidades, inteligência e capacidade, ou da sua intelectualidade acadêmica, mas tem tudo a ver com o Espírito Santo que habita no teu interior e que te dá uma sabedoria que ela não é deste século, ela não é deste mundo, ela não tem nada a ver com ciências, ela não tem nada a ver com biologia, ela não tem nada a ver com astrofísica, ela não tem nada a ver com química, ela é sobrenatural. Aleluia! João 16, ainda no verso 7, Jesus está dizendo, ele está falando assim, é melhor que eu vá. Jesus está dizendo, é melhor que eu vá embora. E aí eu posso olhar a dimensão do entendimento naquele instante, naquele momento, na mente dos discípulos, pensando, nós esperamos tanto tempo o Messias, agora que ele está aqui, ele está dizendo que é melhor que ele vá. Afinal eles tinham esperado tanto tempo, mas agora o próprio Jesus, o Messias, está dizendo, é melhor que eu vá embora. Ora, como assim? Se esperamos tanto? E o que fazia com que os discípulos se desagradassem
da ideia que Jesus tinha, e da promessa e da palavra que ele tinha acerca de que era melhor que ele fosse embora. Os discípulos queriam que ele ficasse. Isso é razão humana, isso é raciocínio lógico. Quem não quer ter Jesus a vida toda? É claro que quando Jesus diz, é melhor que eu vá, ele, não, Senhor, é melhor que o Senhor fique, está tão bom o Senhor aqui, a gente já até andou sobre as águas, a gente já viu coisas tão miraculosas que nós nunca havíamos visto, que nunca tinha chegado ao nosso coração, mas o Senhor fez com que o sobrenatural atingisse o natural. O Senhor fez com que o ordinário se tornasse em extraordinário. O Senhor fez com que o comum ficasse incomum. Então a gente quer mais que o Senhor fique aqui, a gente não quer que o Senhor vá não. Ele disse, é melhor que eu vá embora. Vou dizer para você, pode parecer chocante, mas o Jesus histórico não vai transformar a vida de ninguém. O Jesus que você lê e não permite que ele entre na tua vida, não vai mudar a tua vida, não vai mudar a tua história, não vai mudar teu casamento, não vai mudar a tua família, não vai mudar você em nada, porque ele é só um Jesus histórico. Você está aí ou não? O Jesus histórico não nos serve, o Jesus histórico não está aqui, e nem poderia estar fisicamente, passados mais de 2000 anos, sim ou não? Porque ele era um homem, sujeito aos mesmos intempéries do próprio tempo. Imagina, se Jesus, sendo Deus, sendo um eterno, vivesse, quantos anos Jesus tem? 2000 e tralalá. Aí ele vai falar o quê? É melhor que eu vá. Jesus histórico foi útil para a mulher samaritana, para Nicodemos, para a mulher adúltera, para o cego de Jericó. O Jesus histórico. Mas o Jesus histórico jamais poderia transformar uma vida. Qual o problema do Jesus histórico? Ele serve para o campo acadêmico, para a compreensão natural, para provar que a Bíblia falou dele, que ele nasceu mesmo do ventre de uma virgem. É o Jesus histórico. E muitas vezes queremos que o Jesus histórico venha para a nossa realidade, mas o Jesus que transforma teu caráter, tua vida, é o Jesus que um dia foi e que um dia decidiu habitar em teu interior. Porque o Jesus que foi partido e crucificado é que vai mudar a nossa história. É o Jesus que está em nós que tem o poder de alterar a nossa natureza. É esse Jesus que partiu, que tem o poder de nos dar uma regeneração no Espírito. Por isso está dizendo, é melhor que eu vá. Eu não estou dizendo que o Jesus histórico não tenha importância, não é nada disso. Mas eu estou dizendo é que o Jesus partido, ferido, moído e sacrificado na cruz, só Ele pode redimir a você e a mim dos nossos pecados. Você está aí ou não? Eu vou te ensinar uma coisa. O Jesus filho de Maria não poderia nos salvar dos nossos pecados se Ele não fosse crucificado sem pecado algum. Você está aí ou não? Em Caná da Galileia, Jesus está dizendo o quê? Está chamando Maria de quê? De mulher. Às vezes fica confuso, porque o Jesus que está falando com Maria, chamando ela de mulher, não é o Jesus histórico, é o Jesus o Cristo. Quem está aí? Então, antes do sacrifício de Jesus naquela cruz, nenhum homem se salvou. É impossível um homem ter sido salvo antes da cruz. Nenhum homem se salva antes da cruz. Só a partir dela. Antes da cruz
é o Jesus histórico. Depois da cruz é o Jesus, o Cristo Salvador, o Remidor. E é esse Jesus pendurado no madeiro que tem autoridade. Veja que em todo o tempo histórico da vida de Jesus, ele nunca disse para alguém: hoje você vai estar no paraíso. Mas a partir da cruz, um homem chamado Dimas, ele vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Antes da cruz, ninguém se converte. Antes do sacrifício, ninguém se converte. Mas a partir do sacrifício, os homens, por causa de que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, nós fomos alcançados, redimidos, fomos perdoados dos nossos pecados, das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Antes ele é só histórico, mas depois ele é o Cristo Salvador. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Porque o sacrifício de Jesus é o que dá legitimidade à nossa salvação. É o sacrifício de Jesus que traz a legitimidade. O Novo Testamento é sobre Jesus nos dando poder de filho por meio do seu sacrifício de sangue. João 1:29, João Batista vai dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por meio da morte do Senhor Jesus e de sua ressurreição é que ele pode enviar o Espírito Santo para que os sinais possam seguir ao que crer. Você pode prestar atenção, Pedro só pescava peixe, e olha lá, com a armadilha. Mas a primeira pregação de um homem que a Bíblia diz que era iletrado, 3.000 almas, porque um antes da cruz era só um pescador de peixes, que até andou sobre as águas, sob o poder de Jesus, mas a partir da cruz, ele recebe uma autoridade, uma sabedoria, uma condição tão sobrenatural, que quando Pedro prega, os peixes pulam, ou seja, as almas vêm em direção a ele. E a palavra diz que uma só pregação, 3.000 almas se convertem, porque antes da cruz, o Jesus histórico não liberou ainda o Espírito Santo, que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Você está aí ou não? Há muitas pessoas buscando a manifestação de Deus visível, com sinais e maravilhas, mas o sinal mais poderoso, o sinal mais evidente, é a regeneração do seu coração, do seu pensamento. Este é o maior de todos os sinais e prodígios, porque o homem é duro de coração por natureza. Todos pecaram. Então, antes de Deus usar você em sinais e prodígios, por meio do Espírito Santo, Ele quer transicionar a sua natureza, transicionar a natureza adâmica para a natureza celestial do segundo Adão, que se chama Cristo. E então, antes disso, de Deus te dar poder, Ele quer te salvar. Não adianta você se mover em poder e depois chegar lá e dizer: Senhor, eis-me aqui. Ele diz assim: eis-me aqui quem? Não te conheço, mas eu pregava no teu nome, mas eu profetizava no teu nome, mas eu orei e curei enfermos no seu nome. E Jesus vai dizer o quê? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Já pensou? Está falando é de crente, irmão. O cara orava pelo enfermo, o enfermo era curado. O cara colocava a mão no endemoniado, e o endemoniado ficava livre e liberto.
Mas o cara chegou diante de Jesus, Jesus vai falar assim: não te conheço. Sabe, Jesus está falando assim, ó: eu só vou conhecer você se você tiver a minha natureza e não a de Adão. Pronto. Se você tiver a minha natureza, mas como é que eu tenho a natureza de Cristo? Se eu permanecer nele, ele também vai permanecer onde? Em mim. E quando que ele vai permanecer em mim? Se eu permanecer na verdade. Sim ou não? Se eu permaneço na verdade, eu recebo uma nova natureza, não mais adâmica, mas a natureza de Cristo. E aí eu começo a jorrar eu passo a ser uma fonte que também jorra para a vida eterna. Então a maior manifestação do poder de Deus está justamente onde? Na transformação do nosso interior, da regeneração humana. Então Jesus precisa ser onde? Colocado a partir de nós, de forma visível. Alguém tem que olhar a tua palavra, tua ação, tua decisão e ver quem? Cristo em nós. Será que as tuas palavras refletem o Cristo em nós? É que eu sou crente, mas e as manifestações de um caráter transformado? Gálatas 1:5, 1:15, 16 diz o seguinte: aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Paulo está dizendo em mim, não para mim. Em mim por quê? Porque a partir de mim pessoas serão alcançadas, e não para mim, porque nós estamos no evangelho complicado, onde as pessoas querem o Jesus para que ele faça alguma coisa para mim, não em mim. Não, eu não quero que Jesus eu quero um milagre, eu quero o meu marido convertido, eu quero meu filho longe das drogas. Não, eu não quero o Jesus para mim, eu quero em mim, eu quero ele para mim. Eu não quero que ele faça uma obra em mim, eu quero que ele faça alguma coisa que me gere contentamento na alma. O Jesus histórico ele é um contexto para mim, mas ele não pode transformar a minha vida, nem mudar minhas atitudes. Paulo diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do entendimento, porque Paulo já havia experimentado de um Cristo que operava nele, e não para ele. Você está entendendo isso? Não? Porque Paulo já tinha ciência, que quando Jesus estava nele operava uma nova natureza, regenerada no Espírito. Você está aí ou não? Então a falta da compreensão das Escrituras Sagradas, do Evangelho, ela está muitas vezes equivocada, porque nós ainda estamos dentro da nossa mente, com a mente equivocada, com aquela mentalidade do Cristo, da Igreja Apostólica Romana. Muitas pessoas ainda acham que Jesus está pendurado no madeiro, que ele opera em nós por meio apenas de um sacrifício humano. O Jesus histórico não pode substituir o Jesus real, não pode substituir o Jesus presente, onisciente e onipotente. O Jesus histórico, querido, ele não pode transformar teu caráter. Jesus disse assim: eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até que se consuma todos os séculos. Você está aí ou não? Então, isso significa que Jesus está aqui agora. Não é o histórico, é onipotente, é onipresente, é o Todo-Poderoso que está aqui hoje.
O histórico a gente lê e fala que legal, que bacana, mas o Jesus real não, ele está aí dentro de você. Ele está como a videira verdadeira. Se você estiver em mim, eu vou estar em você também. Promessa dele. O Jesus histórico e teológico jamais será maior do que o Jesus real e presente. Você está aí ou não? A teologia é importante, irmão. Você tem que conhecer mesmo, para não ficar chamando Jesus de Genésio, para não ficar adorando o anjo, para não ficar chamando Ave César, para não falar outra coisa. Você está aí ou não? Porque de vez em quando tem uns crentes falando: ah, César. Ou tu é crente ou tua mente é católica, pelo amor de Deus. Porque a mente ainda está como? Está bloqueada, enclausurada em uma mentira que foi falada tantas vezes, que ela passou a ser uma verdade na tua vida, mas não é. O problema não é conhecer teologia, é saber qual a origem dela. Você tem que conhecer mesmo, querido. Eu glorifico a Deus quando eu percebo que alguém está estudando a palavra. É maravilhoso. O problema é onde e com quem que você está aprendendo. Por causa das origens teológicas. O problema é a origem. Porque por falta de conhecimento, tem gente que transformou a Bíblia de textos sem contextos em pretextos, e em lugares que são seitas, que pregam heresias em nome de Jesus, que Paulo prega. Você está aí ou não? E aí, quando você prega em nome do Jesus que Paulo prega, os demônios vão dizer: conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas eu desconheço quem são vocês. Aleluia! Os demônios têm que olhar para você e ver Cristo em você. O céu tem que olhar para você e ver que você tem a natureza, o DNA, o caráter de Cristo. As Escrituras, elas foram inspiradas por Deus, e isso é inegável. Mas Paulo vai escrever em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, ele diz assim: nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores, e doutrinas de demônios. As Escrituras Sagradas têm um objetivo central: o Pai revela o Filho, e o Filho revela o Pai. Lá no Jordão, o Pai revelando o Filho: este é o meu Filho amado, a quem tenho prazer. E aí depois os discípulos, Jesus vai falar assim: Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Há quanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê a natureza do meu Pai. Você está aí ou não? Que você possa entender, querido, que a natureza que precisa permear teu coração, tua vida, tua alma, tua mente, tuas decisões, tem que ser a mente do Espírito. As Escrituras, elas são o quê? Um balizador. Imagine um corredor, imagina esse corredor aqui do lado. Ou você vai para frente ou para trás. As Escrituras são balizadores. Então não dá para ir nem para a direita, nem para a esquerda. Você precisa permanecer onde? No alvo, no caminho, na verdade, na vida. Porque somente assim você vai poder dizer, como Paulo disse em sua última carta a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, mas agora há uma coroa que me aguarda na glória. Irmãos, isso é poderoso demais. Quando falamos de Jesus, é notório que todo mundo gosta de Jesus, do Jesus que cura, que multiplica pães e peixes, que tira a lepra,
que faz o coxo andar, que faz o cego enxergar, que faz o surdo ouvir. É bacana esse Jesus. Mas quando Jesus vem, Ele traz o pensamento do Pai, e coloca esse pensamento no coração dos filhos, e Jesus vem no reino dos homens, para revelar o reino do Pai. E Jesus entendia de uma coisa: o homem foi criado com e para um propósito. Mas, como Deus poderia se dar a conhecer a uma geração? Deus vai criar o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Deus queria se dar a conhecer. O plano de Deus é que as pessoas olhassem para nós e vissem que nós somos imagem e semelhança dele. Então, qual foi o maior pecado cometido no Éden por Adão? O maior pecado cometido por Adão lá no jardim, que estava no Éden, foi ter saído por desobediência da posição que Deus o havia estabelecido. Porque a posição era uma posição onde todo mundo, toda geração, toda natureza, toda criatura olhasse para Adão e percebesse que ele tinha a imagem e a semelhança de Deus. Mas quando Adão pecou, ele não se encaixa mais no plano original que Deus havia feito. Irmãos, preste muita atenção. Essa palavra, ela vai dar um boom, ela vai te dar um norte para o seu ministério. Adão peca, e ele não se encaixa mais no plano que Deus tinha. Gênesis 3:9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde? Então a atitude de Adão pesou, porque ele foi desqualificado para o propósito que Deus o havia colocado no Éden. Então o maior problema de Adão é que ele não se encaixava mais no plano original de Deus. Você tem tudo à sua disposição, Adão, mas agora você não se encaixa mais no meu plano. O que aprendemos aqui é que não basta fazer tudo certo, cumprir os mandamentos, ser santo, homem de Deus, e estar fora do lugar que Deus quer que você esteja. Mas eu oro bem, mas eu prego bem, eu toco bem, eu canto bem, eu sou um bom obreiro, eu sou um bom diácono, eu sou um bom presbítero, eu sou um bom pastor, eu sou um bom bispo, eu sou um bom apóstolo. A pergunta não é esta. A pergunta que se faz necessária é a mesma que Deus fez para Adão: onde você está? Porque às vezes você está fazendo muito, mas está fazendo muito no lugar errado. Oi, você está aí ou não? Então o que te desqualifica é você estar ou querer estar numa posição que Deus não mandou. É você estar e querer estar num lugar que Deus não te enviou a estar. Quem está aí? Fala alguma coisa, crente. Então, o que eu preciso é estar dentro de uma movimentação que Deus mandou. Gente, mas está tanto calor aqui dentro. O sangue de Jesus tem poder. Se vocês puderem dar uma ajustada nesses ar-condicionados para nós, obreiros, eu estou morrendo de calor aqui, não sei se vocês estão. Tem gente balançando aqui. Então assim, não sei, o pessoal mexeu aí, mas está muito quente, por favor. Então nós estamos no evangelho em que as pessoas querem fazer a própria vontade, sim ou não? É o seguinte: que seja a minha vontade, assim na terra como no céu, Jesus. Não é assim? Tem muita gente que vem para a igreja, mas se Deus não fizer segundo a sua vontade, o que ele faz? Ele pega a mala e vai embora. O maior pecado de Adão foi estar onde Deus
não mandou que ele estivesse. Você está aí ou não? Adão não havia mentido, Adão não tinha adulterado, Adão não tinha roubado, Adão não havia levantado falso testemunho, mas Adão foi desqualificado, porque o único sentido que dava a ele o verdadeiro valor para Deus, era que ele, e para que ele estivesse vivo na terra, é que ele obedecesse a direção que Deus dava para ele, ele estando exatamente onde precisava estar, quando Deus disse. Você está aí ou não? Jesus vai dizer que ele não falava do que queria. Jesus não veio fazer a própria vontade. João 6,38, Jesus vai dizer: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Olha Jesus mudando olha para mim, não olhe para o ar-condicionado, para os irmãos, olha para cá. Não é o ar-condicionado que vai mudar a tua vida não, o que vai refrigerar a tua alma é a palavra de Deus. Eu falei do ar para os irmãos resolverem aí, mas a palavra que refrigera a sua alma, é a palavra que te leva para o verdadeiro propósito. Você viu como a gente se distrai com facilidade? Isso acontece no nosso dia a dia, qualquer coisa tira a gente do foco, do propósito. Então, o tempo todo, nós vamos vendo Jesus modelando aquilo que Deus tinha definido para ele. Jesus não vai fazer a própria vontade, ele vai fazer a vontade do Pai que o enviou. Apóstolo, eu estou aqui nessa igreja já faz alguns dias, já faz alguns meses, já faz alguns 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu não sei. A questão não é o quanto tempo você está aqui, a questão é, você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer aqui? É sobre isso. Não é sobre o tempo que você está, é sobre o tempo que você está exatamente fazendo o que Deus te chamou para fazer. Oi, quem está aí? O que melhor define Jesus? Um grande pregador? Um homem que anda sobre as águas, que cura o enfermo? O que define Jesus? A melhor definição de Jesus é obediência. Eu não vim para fazer a minha, eu vim obedecer à vontade do meu Pai, seja o que for, seja como for, doa o quanto doer, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Se o meu Pai mandou eu morrer pelos homens, então missão dada é missão concluída, é missão cumprida. Se o Pai me enviou para transportar homens das trevas para a luz, então é isso que eu vim fazer. Jesus traz de volta o que Adão desprezou, o mais alto nível de obediência. Qual é o teu nível de obediência? Estou na escala, mas não vou não. Fui convocado, mas não vou não. Qual é o meu e o seu nível de obediência? Não sou obediente, desculpe a minha sinceridade, a sua natureza ainda é adâmica. Oi, tem crente aí? Não, eu não gostei dessa palavra não. Então vai reclamar com o dono da palavra. Jesus traz aquilo que Adão tinha desprezado e perdido. Ele vem carregando um alto nível de obediência, porque foi a desobediência de Adão que o desqualificou e o tirou do propósito. Jesus poderia ter sido o que ele quisesse na terra, inclusive o rei.
Satanás leva Jesus no pináculo do templo, diz assim: ó, está vendo todos esses reinos, todos esses governos, todos eles eu te darei, porque a mim me foi conferido, a mim me foi concedido. Você está aí ou não? Só que Jesus vai obedecer a voz da serpente de novo. Sabe o que Satanás estava tentando fazer? Estava tentando sabotar o mais alto nível de obediência. Olha quantas coisas boas eu posso te dar. Eu não quero as tuas coisas boas, porque a única coisa que eu vim fazer foi levar a humanidade a entender e habilitá-la ao maior nível de obediência. Você está aí, olha, irmão, se essa palavra não falar no teu espírito, você está mais com Adão do que com Jesus. Aleluia. Qual o plano de alguns discípulos? Fazer de Jesus o quê? O rei, o imperador do Império Romano. Vamos colocar Jesus no lugar de César. Essa era a ideia de alguns, inclusive de Judas Iscariotes. Um Jesus que ocupasse o trono de Davi. Mas Jesus decidiu fazer o quê? Eu decido obedecer no maior nível de obediência que nenhum homem jamais obedeceu. Essa palavra é um convite para alterar teus níveis de obediência. Deus só vai resgatar o propósito que Ele tinha na terra com o homem a partir do mais alto nível de obediência que Jesus estabelece. Efésios 3:11 diz que o eterno propósito se estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, mais do que pregar bem, mais do que cantar bem, mais do que orar bem, mais do que tocar bem, mais do que impressionar pessoas com revelações, nós precisamos orar a Deus para que Ele altere nossos níveis de obediência. Irmão, se você gravar só isso aqui, você já foi para outro nível. Se você entender isso no espírito, você já vai sair daqui, ó, com outro nível de entendimento, de compreensão. Lá em Apocalipse, Deus mostra para João a igreja perfeita, a igreja gloriosa, e João fica tão impressionado ao ver a igreja gloriosa que cai de joelhos, porque João está comparando a igreja que ele viu na terra com a igreja de lá. Falou assim: meu Deus do céu, o negócio aqui é outro nível. João está acostumado a perceber uma igreja aqui embaixo, que está aquém da vontade de Deus. João vai ver o modelo da verdadeira igreja, da verdadeira Jerusalém. Quando João escreve a carta da revelação, o Apocalipse, ele está vindo de um futuro eterno. João está vindo com o Apocalipse trazendo um mapa. João está vindo do futuro, da eternidade. Deus leva João, que está lá na ilha de Patmos, já idoso. Deus pega ele, leva lá no futuro e fala assim: ó como tudo termina. Apocalipse é o seguinte: olha como o Rei dos Reis prevalece sobre principados, potestades, domínios. Olha como termina a igreja gloriosa. E aí tem crente que até hoje, meu Deus, vou ler Apocalipse não, Deus me livre. Apocalipse é o livro da vitória final. Você está aí ou não? Eu não estou falando de quem não gosta de revelação do Apocalipse, estou falando de quem tem medo. Você está aí ou não? 2 Coríntios 12:2, quando o apóstolo Paulo vai ao terceiro céu, ele vai tentar descrever em palavras o que viu e ouviu e não consegue. Paulo era poliglota,
Não, se eu não conseguir escrever em grego, mas vou escrever em aramaico, vou escrever em latim. Paulo vai dizer o seguinte: gente, fui lá no terceiro céu, o que eu vi lá é indescritível, não tem como, no grego, no aramaico, no latim, não tem como explicar. Paulo está dizendo assim: a glória de Deus é inexplicável, é inenarrável e é indescritível. Eu estou falando de um homem com alto nível de intelectualidade, mas também um homem com alto nível de intelectualidade espiritual. O cara está falando: é impossível descrever o que eu vi. Eu creio que João e o que Paulo viram e ouviram são as manifestações que Deus quer fazer na igreja, com sinais e prodígios. Mas para isso precisamos de um batismo de humildade, para reconhecer que estamos muito aquém daquilo que Deus espera de nós. Voltando a falar sobre teologia, a teologia é uma tentativa do homem de explicar a Deus. Deus é inexplicável. Você está aí ou não? Deus nem existe. Como é que é? Eu já falei heresia? Não. Tudo que existe, você tem que explicar a sua origem. Então explica a origem de Deus para mim, se você pode. Então Deus não existe, sabe por quê? Porque Ele é. E quem é inexplicável. E eu vou fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual é o motivo que Deus tem para manter você vivo na terra? Pesou, não? Vou perguntar de novo: qual é o motivo que Deus tem para manter você vivo na terra? Vou perguntar de novo, você não precisa responder, não, responde só para você, no seu coração, anota na tábua do teu coração. Qual é o motivo que Deus tem para manter você vivo? Porque tem gente aqui, principalmente, que falta ser gato, porque já tem quase que 7 vidas. Você está aí ou não? Aleluia! Já passou por tanto livramento, por tanta prova, por tanto deserto, por tantas reveses, por tantas tribulações, mas está vivo. A questão não é estar vivo, a questão é: qual é o motivo pelo qual você ainda está vivo? Essa igreja na pandemia, querido, não morreu um. Aí alguém pode dizer assim, a má língua, dizendo: é que vaso ruim não quebra. Está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Você não... Só para quebrar um gelo um pouco, né, irmão? Que eu vi que você estava meio tenso, já estava tremendo já, ligando para o Uber. Tranca a porta, ninguém vai sair daqui hoje, até ouvir a verdade que Deus tem. Nós precisamos entender que existe algo maior que a salvação. Tem gente que acha que estou salvo, já está tudo bem nada. Quando o homem está conectado com o propósito eterno de Deus, ele decide a viver de modo a cooperar com o propósito eterno. Deus ativa uma condição sobrenatural de provisionamento sobre aquele. Preste bem atenção nisso. Vou começar a pregar agora. Você está aí ou não? Mas já estava querendo ir embora, já estava olhando no relógio. Então vai, pode pedir o Uber, finge que você é gás e vaza. Você está aí ou não? Estou quebrando o gelo porque estou percebendo que vocês estão muito tensos. Quando você está conectado com um plano, com o propósito de Deus, querido, Deus ativa uma condição sobrenatural de provisionamento na sua vida. Em outras palavras, quando você está exatamente aonde Deus quer que você esteja, fazendo exatamente o que Deus quer que você faça,
Deus gera meios, subsídios, provisionamentos, portas se abrem, caminhos e acessos se criam, aquilo que não existia passa a existir, porque a própria natureza reconhece que você, além de ser imagem e semelhança de Deus, você está no lugar certo, fazendo exatamente o que Deus te chamou e te projetou para ser e fazer. Quando você se torna útil para aquilo que Deus quer fazer. Vou dizer de novo, quando você se torna útil para aquilo que Deus quer fazer. Quando você está no propósito que Deus tem. Ele começa a criar meios e mecanismos para sustentar o teu ministério e o teu propósito. Oi! Por que existem pescadores e agricultores? Eles trabalham para gerar suprimento para a humanidade. Mas quando Deus criou o homem, Ele deu uma ordem na natureza. Deus disse para a natureza: alimente esse homem, e terra produza frutos abundantemente para a comida para eles, porque eu quero que vocês nutram eles, porque eles estão dentro da minha imagem, da minha semelhança, e eles estão fazendo exatamente aquilo que eu mandei eles fazerem. Então Deus deu uma ordem para toda a natureza: supra eles de tudo que eles precisam, vitaminas, sais minerais, tudo, e a natureza fazia o quê? Em volta deles, gerava provisionamento que o sustentou. Mas quando Adão pecou, e se torna inútil para Deus dentro do plano que Deus tinha, quando o homem perdeu a semelhança, quando o homem perdeu a glória de Deus, quando o homem perdeu a imagem de Deus, agora os filhos que Adão está gerando, que não tinham mais a imagem de Deus, mas agora tinha a imagem do homem caído. Porque quando Deus cria o homem, dá ordem para a natureza para suprir e cercar o homem de provisionamento, para que o plano continuasse. Então a natureza que cercava o homem, provisionava o homem como? Abundantemente. Porque quando a natureza olhava para o homem, percebia o quê? O homem que está no jardim do Éden é imagem e semelhança de Deus. Então o homem não precisava plantar, o homem não precisava pescar, o peixe pulava em cima do homem. Você está aí ou não? O homem precisa hoje de proteína, peixe, pula lá. Você está aí ou não? Quando você vai numa casa de pesca, tem muitas iscas para enganar o peixe, é ou não é? Umas até brilhosinhas que parece peixe, que aquele peixe come. Aí quando você coloca aquela isca e você... Tem pescador aí ou não? E nem de homens. Ih, o negócio está feio nessa igreja, hein? O que é uma isca? Para o peixe, a isca é uma maneira de enganar o peixe, porque agora o peixe que antigamente pulava para o homem, agora pula do homem, e aí o homem tem que criar subsídios, o homem tem que criar algo superficial, tem que colocar a coitada da minhoca que não fez nada para ninguém, sim ou não? Para enganar o peixe, numa isca. Aí o homem vai lá com o anzol e o peixe vai, aí ele puxa o peixe. É assim ou não é? Mas nem sempre foi assim. Só é assim porque quando o peixe olha para nós, percebe o quê? Não é imagem e semelhança de Deus. Eu vou lá para o mais fundo. Você está aí ou não? Porque a mesma terra que um dia Deus tinha dito para que a terra sustentasse o homem, agora depois do pecado, a natureza olha para o homem e vê o homem caído, e a natureza começa a produzir espinhos e abrolhos, ervas daninhas. Agora a natureza se recusa, porque o homem não é mais a imagem e semelhança de Deus.
Agora a terra que deveria manter e suprir o homem para que ele vivesse, agora produz ervas daninhas, agora produz grama, agora produz espinhos. Agora o homem vai ter que produzir e plantar, e vai ter que transpirar para viver, porque ele saiu do plano. Então, para que o homem agora viva, ele tem que transpirar mais. E agora o homem tem que enganar o peixe para o peixe vir. É ou não é verdade? Oi, você está aí ou não? Fala lá para o Douglas, que está enganando o peixe. Aleluia. Porque quando a natureza olha para a gente, percebe que a nossa natureza não é a imagem e semelhança de Deus, aí ele foge. Agora tem que colocar adubo na terra. A proposta agora da natureza para você e para mim é: transpire mais para ser suprido mais. Mas qual era a proposta de Deus para o homem? A seguinte: ou você vive para transpirar, para driblar a ordem da natureza, ou você vai ter que recuperar a minha imagem e minha semelhança em você. Você está entendendo ou não? Irmão, essa palavra aqui é uma palavra de conferência. Pega e leva para a vida, não é ir para casa não. Aleluia. Porque a natureza só se recusou a produzir sem o auxílio do homem, porque o homem agora não tem mais a imagem de Deus, não tem mais a semelhança de Deus. Qual é o clamor da criação? Por que a criação clama? Aleluia, glória a Deus. Você percebe que Satanás fica tentando calar a voz de Deus? Não é a voz do apóstolo Júnior não, que a minha voz não é nada, mas é a voz dele que transforma a nossa vida. Então o único propósito da criação era suprir o homem, manter o homem vivo. Mas que homem? O homem que representa a imagem e semelhança de Deus. Quando nós olhamos para a pesca maravilhosa de Lucas 5, os discípulos tentaram pescar a noite toda, sim ou não? E a palavra diz que eles não pescaram. Aí chega quem? O homem Jesus, que tem o quê? A imagem e a semelhança de quem? Aí Jesus fala o seguinte: lancem para o outro lado da margem. O que vai acontecer? Os peixes vão quase afundar o barco, porque os peixes estão reconhecendo quem? A voz daquele que está cumprindo o maior nível de obediência que os céus jamais e nem a terra havia visto até então. E os peixes que Pedro com os discípulos tentaram enganar a noite inteira e não pescaram, a presença de Jesus, que é a imagem e semelhança de Deus, o que os peixes fazem? Ei, se os peixes não estão pulando no teu barco, você precisa fazer uma reconfiguração da tua imagem e da tua semelhança de Deus. Aleluia. Quando Jesus chegou, o que aconteceu? A primeira coisa, os peixes reconhecem que Jesus é a imagem do próprio Deus. E segundo, porque eles percebem que Jesus está no mais alto nível de obediência. E aquela mesma condição que estava lá no jardim do Éden,
ela foi tomada naquele rio Jordão, e os peixes, ao reconhecerem a presença do homem do maior nível de obediência, eles vão pular para a rede e pular para o barco. Aleluia! Tudo aquilo que você está se esforçando demais, que não acontece, ei, presta atenção. Em João 21:9, Jesus vai encontrar com Pedro e os discípulos pela manhã, e Jesus está fazendo o quê? Assando peixe e pães em brasa. Você acha que Jesus foi lá enganar o peixe com um anzol e com uma rede? Jesus falou assim: peixe, puf, o peixe já pulou para fora, irmão. Por quê? Porque Jesus é o quê? A imagem e semelhança de Deus. Qual é a condição dele? O maior nível de obediência. E quando Jesus falou para o peixe pulou para fora. Oi, você está aí, pelo amor de Deus? Então a grande questão é como podemos pregar o evangelho que possa colaborar para que pessoas que perderam a imagem e semelhança, para que nós que estamos aqui, que perdemos a imagem e semelhança, possamos recuperar essa imagem de novo, para que possamos recuperar a imagem do Pai. E está cada dia mais difícil pregar o evangelho. Por quê? Porque a mídia, as redes sociais estão pregando uma supervalorização do ser humano. Não pode falar nada com você não, porque você é bibelozinho distante, senão você faz biquinho e vai embora. Por quê? A supervalorização do ser humano. E um dia eu perguntei para uma pessoa: o ser humano é valioso? É. Aí o outro disse: não é muito não. Mas assim, nós temos que entender o que Deus diz. Melhor perguntar isso para Deus, não é? O homem é valoroso demais, ele é super valoroso. Então vamos lá ver. Se perguntarmos a Deus se o ser humano é valioso, Deus vai dizer assim: quando eu criei o homem, ele era imagem e semelhança, ele era muito valoroso. Mas e agora? É pó. É o quê? Porque assim, a gente está no evangelho, irmão, que desculpa a franqueza, a gente está achando que Deus é nosso empregado. O cara viveu 50 anos no pecado, ele chega ontem e já está exigindo: Deus, e a minha casa que não tem ainda? E a minha mulher que não veio para a igreja ainda? O cara viveu igual um leitão na lama do pecado, com perdão da expressão. Ele chega ontem na igreja e quer dar ordem para Deus. Por quê? Porque lá fora ele aprendeu que ele é super valorizado, mas Deus está falando o quê? Você é pó. Se você estiver fora do meu propósito, do meu plano, você é só pó. Vocês estão calados demais hoje. Mas aqui está descendo quadrada, está quadrado, bom. Bebe água e deixa descer quadrado mesmo. Gênesis 3:19, a palavra vai dizer assim: do suor do seu rosto comerá do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e para o pó tornarás. Que Deus está falando em Gênesis 3:19, tu és pó. Enquanto você estiver fora do propósito, do meu plano, enquanto você estiver fora do centro da minha vontade, você é só pó. Eu achei que eu era o cara, o filho, o sacerdócio real, o nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, mas eu estou descobrindo que eu sou pó. Se você estiver fora do plano, do propósito, se você estiver fora do centro da vontade de Deus, se você estiver fazendo a tua vontade, você é só pó mesmo. Apóstolo Júnior, é dura essa palavra. Você acha que não é dura para mim também, irmão? Você acha que não estou levando tapa na orelha, puf, de um lado e puf do outro, irmão? Você está aí ou não? A pergunta que se faz necessária nessa noite é: quanto vale a vida de um homem de pó? Vou perguntar de novo: quanto vale a vida de um homem de pó? Eu vou perguntar só mais uma vez, só para isso ficar muito gravado
no seu entendimento, quanto vale a vida de um homem de pó? Ela não vale nada. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, você não vale absolutely nothing, absolutamente nada. Mas quando o homem caiu e se tornou pó, dali ele passa a ser insignificante para o propósito que Deus tinha. E ainda que alguém te diga que você é incrível, que você é extraordinário e maravilhoso, o que Deus disse foi: você é. Não estou escutando. Quando Jesus vem pregando, falando em parábolas, ele fala do semeador. Se a gente não entender a parábola do semeador, a gente nunca vai entender o reino de Deus. Lá no Gênesis, Deus disse que o homem é o quê? Deus está dizendo: vocês são terra. E o que é a semente? O evangelho de Deus plantado onde? No pó. Quem é pó? O homem. E aí o evangelho vem como uma semente, é plantado onde? Então o evangelho entrou, querido, no teu coração, e nós que somos pó fora da vontade de Deus, quando estávamos no mundo, querido, aí o evangelho veio e entrou na tua vida, na tua mente, no teu espírito, no teu coração, e aí a palavra de Deus, ela começa a germinar de dentro do pó. O homem passa a ser fértil para o mato quando ele não tem o evangelho. Então você aceita tudo que vem da mídia, você aceita tudo que vem da internet. Um pastor que não sabe a tua vida, que não conhece o teu passado, o teu futuro, que não sabe nada do teu respeito, que nunca zelou à noite em oração pela tua vida, você coloca teus olhos e diz: esse sim é que é pastor. Quando que eu velo pela tua vida, sendo teu pastor? Quando eu estou lá, quando você está dormindo, mas eu estou velando em minhas orações, para que você continue sendo um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Eu lutei uma madrugada inteira com Satanás, porque ele disse: vou matar meio mundo naquela casa, vou arrancar sangue, vou destruir, vou fazer uma destruição naquela casa hoje. Falei: não vai, não vai. Queridos, fiquei até amanhecer o dia brigando com Satanás, por causa de uma família. Quando foi à noite, eu recebi a notícia: entraram na casa do irmão, o bandido, e aconteceu algo, e a casa está cheia de sangue. Falei: meu Deus. Cheguei lá, a casa estava banhada em sangue. Um irmão daqui da nossa igreja lutou com um bandido, querido, e a arma que ia atirar nele pegou no ladrão, e o sangue que era para ser o sangue daquela casa foi o sangue do ladrão. Veja a importância. Eu não estou dizendo para você que eu sou superstar, que eu sou super importante, não. Eu só estou dizendo para você que quando você tem um pastor, você tem alguém que vela pela tua vida. Para quem é desigrejado, que anda para lá e para cá sem ter uma raiz, sem ter fruto, sem ter um pastoreio. Quando o homem caiu, ele passa a gerar o que é mal. A parábola do semeador é Deus semeando a semente da palavra no pó, que é o homem. Isaías 53 diz que Jesus foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Um homem sem a palavra de Deus na vida dele é insignificante, porque ele segue uma vida sem propósito. Antes de Cristo, nós éramos pó e nós não prestávamos para nada. Mas o Evangelho é uma semente muito poderosa, para entrar na terra seca da tua vida e fazer brotar.
Então, amados, nós somos a terra seca porque existem pessoas, e aí eu olho, que existem pessoas na igreja mandando, exigindo de Deus um milagre, que Deus faça, que Deus abra a porta. O que essa pessoa não entendeu? O seu nível de insignificância. Amados, se o evangelho não for plantado dentro de você, se o Espírito Santo não habitar no teu interior, se o sangue de Jesus não te purificar dos teus pecados, o que sobra para mim e para você é apenas pó. Hoje que nós podemos entender é que se nós temos algum valor é por causa dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O sacrifício de Jesus na cruz faz você ter valor, tira você da condição de pó e te dá uma condição de filho. Opa, a coisa está melhorando. Você pode continuar sendo pó, você pode escolher ser filho. 1 Coríntios 3, 9 e no 16 e 17, Paulo vai dizer que nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. João 4, 14 vai dizer que Jesus também é a fonte inesgotável de vida, porque o pó não pode produzir nada sem água, e aí Jesus vem com a água, ele é a fonte. Se você plantar uma boa semente numa boa terra, se você não irrigar, essa semente morre. Jesus está falando de todas as condições para você frutificar, florescer e crescer, e deixar de ser pó. Por que o evangelho que Paulo prega e que Pedro prega é diferente? Porque a experiência de Pedro com Jesus foi com Jesus histórico inicialmente, mas a experiência de Paulo é uma experiência do Cristo ressurreto. Tanto que na Santa Ceia nós falamos lá em Coríntios, Paulo dizendo: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Porque Paulo, depois do caminho da graça, do caminho de Damasco, que se converte do mau caminho, no caminho de Damasco, encontrando o outro caminho que é Jesus. Paulo é rejeitado em Jerusalém, mas escute, preste atenção, no coração de Paulo, ele está pensando assim: eu vou abafar, eu vou arrebentar, porque eu sou o cara, criado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus, sou poliglota, sou o cara. Só quando ele chega em Jerusalém, o pessoal enxota ele de lá: nós não queremos você aqui não, que você é matador, você é perigoso. A gente nem tem certeza se você se converteu de verdade. A palavra vai dizer que Paulo fica 13 anos longe de Jerusalém, entre o deserto das Arábias e a cidade de Tarso. Deus está quebrando Paulo, Deus está batizando Paulo com um batismo de humildade. Nós precisamos de um batismo de humildade. A gente está se achando demais, a última Coca-Cola gelada da geladeira, da última geladeira do deserto. Você está aí ou não? Nós precisamos parar de pregar o evangelho equivocado, porque tem gente ainda que está chegando na igreja querendo mandar. Mas Paulo vai dizer: somos cooperadores de Deus. Geralmente quando alguém chega, ela não tem entendimento que ela é pó. Não, elas chegam com a supervalorização que a mídia colocou sobre elas. Elas estão tentando chegar aqui para ensinar a Deus a ser Deus. E muitas vezes vem tentar ensinar o pastor a ser pastor. Escute, presta atenção, respeite a minha história. Porque muitas vezes tem gente que vem apontar o dedo na minha cara, e eu quero dizer uma coisa para você com todo o respeito que eu tenho pela tua vida: respeite a minha história, porque eu trago no meu corpo as marcas do evangelho de Cristo, assim como você também será respeitado pela história que você carrega. O dia que você abnegar o nível que eu já abneguei,
Você pode pelo menos se assentar na mesa para a gente trocar uma ideia, no mesmo nível, mas fora disso, nós somos só cooperadores. Não estou dizendo para você que eu sou mais importante que ninguém, porque se eu também estiver fora do centro da vontade de Deus, querido, eu sou só pó. Oi. Tem gente que chega tentando ensinar Deus a ser Deus, chegam assim: Deus, eu quero milagre, eu quero emprego, Deus muda meu marido, tira meus filhos da droga, arruma uma casa nova para mim, cuida da minha saúde, e a gente chega mandando, porque elas aprenderam num sistema religioso, que o homem chega e ele manda, e Deus obedece. Ei, essa casa aqui tem dono, e não sou eu. Não permita que nada te coloque no nível de superioridade, porque Jesus, sendo Deus, não tendo como usurpação ser igual a Deus, Ele desceu na terra, humildemente, o verbo encarnado de Deus, para que pó se tornasse filho. O evangelho está muito empoderado, porque esqueceu que é pó. Há uma pregação de um evangelho da supervalorização do ser humano, que acham que Deus tem que servir a eles o tempo todo. Uma igreja que quer a imunidade das tribulações. Ei, sabe o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: haverão dias maus. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas Jesus disse que haveria maus dias, tribulações e aflições, mas a gente chega achando que Deus vai fazer o que a gente quer. Quando você tem a consciência de que é pó, vai entender o que o apóstolo Paulo ministra à igreja dos Coríntios, dizendo: somos cooperadores de Deus, herança e edifício de Deus. Presta atenção, quando o evangelho brota, aí você é o quê? Um vegetal. Você é só um vegetal. Só que Paulo está nos levando a um nível de entendimento de que, como cooperadores e herança, nós precisamos ser o quê? Edifício de Deus. E para ser edifício de Deus, você tem que deixar de ser vegetal para ser rocha. Presta atenção. Simão passou a não ser chamado de Simão mais por Jesus, porque a palavra Simão é o nome de um vegetal. Mas Jesus vai chamar ele de quê? Tu és Pedro, tu és o fragmento da rocha. Por quê? Porque para Deus edificar o que Ele tem que edificar, querido, vegetal não suporta a pressão da edificação. É ou não é verdade? Vegetal não serve para edificação. Essa noite é uma noite para que nós possamos migrar de vegetal para mineral, para nos tornarmos uma pedra viva de edificação. Essa é uma noite de transformação. E o caminho para o término, Jesus vai dizer: Simão, você não é mais Simão, você é Pedro. Simão quer dizer junco, vegetal. E o que Jesus diz para ele: Pedro, para você fazer parte da edificação, você precisa ser rocha, você precisa ser pedra. Você está aí ou não? A gente está muito no evangelho de vegetal, irmão. Qualquer coisa, ai, me machucou, ai, esse sol quente, ai, 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 irmãozinho, ai, falou de mim, ai, 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 ui, ui, ui. Se só pode ser edificação de Deus, querido, o dia que você transicionar de vegetal para uma rocha. Você está aí ou não? Pedras vivas para edificação. E para isso precisa requerer de nós o quê? Amadurecimento.
Ah, não é que a pedra é fria, não, está falando de amadurecimento, está falando de fortaleza, de força, de resiliência, de resistência. Você está aí ou não? Irmãos, o crente que ainda está no estado vegetal não é útil para o propósito eterno de Deus, porque a edificação é feita com pedra, não com vegetais. E para encerrar essa palavra, Jesus, eu compartilhei isso com os líderes de manhã, dizendo para eles assim, que Matusalém viveu 969 anos. O que Matusalém fez com tanto tempo de vida? Curou alguém? Libertou alguém? Pregou para alguém se converter do mau caminho? Irmãos, são 969 anos. Só que Jesus chega, Zé, em 3 anos e meio, e ele faz uma revolução. Apóstolo, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Que de repente você já está aqui há 100 anos. E o que você produziu? Eu sou um Metusalém, só um Matusalém. E cadê o fruto? Cadê a edificação? Cadê as almas? Não, eu só estou aqui. Então você é só pó. Oi, você está aí ou não? Fala alguma coisa, crente. Porque a ideia não é viver muitos anos, mas fazer. Mas o que você vai fazer do tempo que você tem? Que Matusalém não fez nada do tempo que tinha. Só enrolou, comeu, se reuniu com a família, criou um monte de filho. Aí a pergunta que eu faço para você é, independente dos anos que você tem na igreja, o quanto que você frutificou verdadeiramente? O quanto que você edificou verdadeiramente? Eu sou quase um Caleb nessa igreja. Tá, mas e os frutos? Porque as árvores eu conheço pelo fruto. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, vocês vão fazer o quê? Dar muitos? Cadê o fruto? É que eu tomei sem tempo. Então você é pó. É que a minha vida é minha prioridade, meu salário, minha vida, minha casa, minha vida, meu carro, minha vida, meus filhos, minha vida, meu emprego, minha vida, meu empreendimento, minha vida. Tenta entrar lá no céu com esse argumento para ver se você entra. É dura essa palavra, não? Tem graduações que só serão possíveis aos filhos obedientes. O Cristo da cruz não é aquele ali do filme de Mel Gibson, que a gente vê e chora. Eu mesmo choro. E pior assim, irmão, toda vez que eu vejo aquele filme da paixão, eu choro mesmo. Mas, irmão, quando eu descobri a verdade da cruz, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Você está aí ou não? Obediência, querido, é um assunto para gente madura. Alguém que não passou pela cruz vai estabelecer a própria vontade como prioridade. Vou dizer de novo, alguém que não passou pela cruz vai fazer da sua vontade a sua prioridade. Eu quero resolver meu problema, minhas coisas, minha família, ou seja, eu vou até na expectativa de que Deus resolva meus problemas. Só que Jesus disse o quê? Negue-se a si mesmo, negue-se a si, negue-se a si. Paulo em 1 Coríntios 13:11 vai dizer, eu fui imaturo um dia, mas eu deixei as coisas de menino. Cruz não é para menino, cruz é para homens de maturidade, mulheres de maturidade. Eu vejo pessoas aceitando Jesus no coração,
Para aceitar Jesus, querido, você precisa ser crucificado. Para Jesus de fato fazer parte da tua vida e viver dentro de você, você precisa crucificar as suas vontades. Quando alguém tem Jesus apenas no coração, ela começa a pedir isso e aquilo dele. Mas a proposta do Evangelho para o novo nascimento já não tem mais a ver com Jesus no coração. No coração é só a primeira etapa, porque aquele que é nascido de novo tem outro tipo de comportamento, porque ele é reconfigurado por dentro. A palavra diz em 2 Coríntios 5,17, que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Porque uma coisa é Cristo estando em nós, outra coisa é quando você decide estar em Cristo. A primeira fase da conversão leva a pessoa a querer que Jesus mude sua realidade. Muda meu casamento, minha casa, minha família, meu salário. Mas na nova configuração, a individualidade não pode mais fazer parte da sua vida, porque você já foi crucificado com Cristo. Porque para entrar no corpo de Cristo, eu preciso migrar do indivíduo para o membro do corpo. E aqui eu começo a encerrar a mensagem. Preste bem atenção nisso. Para fazer parte do corpo de Cristo, a primeira proposta é que eu tenho que ser crucificado em Cristo. E para ser crucificado, eu preciso negar a mim mesmo. A primeira proposta é ser crucificado em Cristo. A segunda proposta é que tem que haver mudança de mentalidade. Ou seja, o que tomar a minha cruz. O que é tomar a minha cruz? Tomar a cruz é a crucificação das suas vontades. É porque a mente, ela precisa ser transformada, porque eu entro no corpo de Cristo, mas preste atenção nisso, isso aqui é uma chave, tá? Sabe por que algumas pessoas não vivem as maravilhas do corpo de Cristo? Porque ela entra no corpo de Cristo, mas ela acha que o corpo de Cristo precisa de uma outra cabeça que é ela. Só que a Bíblia diz que o corpo é a igreja, mas Cristo é o cabeça, e o cabeça, ele dá o quê? Ele dá o comando para a direção do lugar que você deve ir, não para o lugar que você quer ir. O problema do Evangelho é que ela entra na igreja, ela faz parte do corpo de Cristo, mas ela não quer andar com a cabeça de Cristo, ela quer andar com a sua própria. Ela quer seguir a própria vontade dos seus próprios planos. Para ser parte do corpo de Cristo, para entrar no corpo de Cristo, é preciso corresponder à vontade do cabeça que é Cristo. Senão, você é só um hospedeiro. Já viu Alien? Eu não quero ser um hospedeiro, eu quero ser membro do corpo. E eu não quero ser o cabeça, eu só quero ser parte do corpo, porque Cristo é o cabeça de toda a igreja, e nós somos membros uns dos outros. Oi! Como ser uma pessoa inserida no corpo de Cristo? Reconhecendo no coração, com a boca confessando que Jesus é o Senhor, a partir de declaração de fé. Esse é só o começo. Mas como é que eu ligo uma pessoa no corpo de Cristo? Levítico 4, para que o pecado do homem passasse para o animal, havia imposição de mãos. O sacerdote pegava o pecado de alguém e transferia para o animal. Além de reconhecer no coração, de confessar com seus lábios, como é que alguém entra na igreja como corpo? Por imposição de mãos. É por isso que quando alguém aceita Jesus e declara com a boca, a gente impõe a mão sobre ela, porque
eu, como sacerdote da igreja, ou um membro dessa igreja, que estiver aqui ministrando a palavra, como corpo de Cristo, ela tem a autoridade de ligar essa pessoa aonde? Ao corpo de Cristo. Você está aí ou não? Como? Com a imposição de mãos. E assim eu ensino alguém no corpo de Cristo, que é a igreja, por imposição de mãos. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5:22, não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém. Isso fala de duas condições, uma de unção pastoral, episcopal, uma unção ministerial, mas isso fala também do cuidado que nós temos que ter ao inserir alguém no corpo de Cristo, porque essa pessoa, ela pode ter vindo, mas ela não veio para cooperar para o bem. Ela passa a ser o quê? Um corpo estranho. Ela passa a ser uma bactéria no corpo. Ela começa a ferir o corpo. Você está aí ou não? Você está entendendo esse mistério ou não? Paulo também estava dizendo o seguinte: impor as mãos precipitadamente. Você pode estar colocando para dentro do corpo de Cristo um intruso, um hospedeiro. Paulo diz em 1 Coríntios 6:15 ao 18, por acaso uniria o corpo de Cristo a uma meretriz? Porque tem gente que entra na igreja, mas ele é como uma prostituta, com perdão da palavra, ele só quer os prazeres do evangelho, não quer compromisso, não quer ter uma vida transformada, não quer ser curado, não quer ser confrontado, não quer nada, ele só quer os benefícios. Estou pagando dízimo, então eu quero isso, eu quero aquilo outro, como se a igreja fosse uma prostituta. A igreja tem um dono que morreu por ela. O que é o Novo Testamento está ligado diretamente à mudança de mentalidade, consequentemente uma mudança de comportamento. Suas atitudes testemunham, tem um nível de regeneração e de obediência. 1 João 3,9 vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é passar pela cruz? Sacrificar as vontades. Muito mais do que a gente vê nos filmes, o que a gente lê em Isaías 53, ou o que a gente lê no Salmo 22, que a gente chora, até desidrata de tanto chorar. Quando nós olhamos do lado de cá, e eu começo aqui para a conclusão mesmo, do lado de cá, olhando Jesus crucificado, a gente sofre, a gente chora, a gente fica indignado com o soldado romano, é ou não é? Dá vontade de tomar o chicote do romano. Tem um teatro que aconteceu outro dia na Páscoa, o moço está lá com um capacete na mão, vendo a Páscoa tal, e de repente ele viu o soldado romano no teatro batendo em Jesus. Irmão, o cara subiu lá com um capacete, deu-lhe umas capacetadas no soldado romano. O que é isso? Justiça própria. Por quê? Porque ele está vendo uma visão humana e racional, com a mente natural do que é a crucificação. Mas crucificação é Jesus falando: eu estou aqui no nível de obediência sobrenatural para transportar vocês para uma nova realidade, para uma nova mentalidade, para uma nova casa, para um novo sentimento, para uma nova estrutura, para que vocês andem em novidade de vida. Então, preste atenção, a cruz do lado de cá, numa visão natural, ela é sofrimento, traição, abandono, dor, lágrimas de uma mãe, Maria, chorando aos pés da cruz, de João ali consolando Maria, dos discípulos fugindo, uns para Emaús, outros escondendo em cavernas. É a visão do lado de cá. É gente indignado com Caifás, com Anás, com Judas. Aquele Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, canalha. Visão do lado de cá. Mas afinal, qual é a visão do lado de lá? Que é a visão que Jesus está tendo. Colossenses 2. Do lado de cá, alguém está zombando de Jesus, colocando cruz, colocando coroa de espinho na sua cabeça, humilhando, cuspindo, batendo com cana em sua cabeça, perguntando: responde quem te bateu, repartindo suas vestes entre si,
do lado de cá, mas do outro lado. E eu encerro aqui dizendo, e eu quero que você leia junto comigo Colossenses capítulo 2. E aqui eu encerro, e eu prometo para você. O capítulo 2, do versículo 13 em diante de Colossenses diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E aí continua. Agora olhando do lado de lá da cruz, esse aqui é o lado dramático que a gente vê, mas aí estamos olhando do outro lado, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expondo ao desprezo, e triunfando deles na cruz. Do lado de cá, sofrimento, dor, abandono; do lado de lá, triunfo, coroa gloriosa, o céu reconhecendo, aplaudindo: este é o Messias, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores. E aí Jesus vai lá, pega as suas cédulas, as minhas cédulas de dívida, e encrava na cruz. Do lado de cá, uma tábua escrita em 3 idiomas: este é o Rei dos Judeus. Mas do outro lado está escrito, do lado da glória: este é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano da nossa alma, advogado nosso, juiz dos juízes. Este é aquele que a palavra diz, o Cordeiro de Deus, que tira todo pecado do mundo. Do lado de lá, morto, mas do lado de lá, vivo para sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Aplauda mais ainda. Aleluia! Não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Esta noite você tem 2 escolhas, porque só existem 2 homens para Deus. O homem do pó, Adão, e o outro, o homem que veio do céu. Você tem 2 escolhas nessa noite: ou você fica do lado do homem do pó, ou você fica do lado daquele que desceu das mais altas alturas do trono sublime de Deus, e aceita não mais a natureza adâmica do lado de lá da cruz, mas a natureza celestial. E aí Paulo vai dizer o quê? Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo fala isso? Porque ele entendeu estas verdades que nós ouvimos aqui nesta noite. Amados, esta pregação é uma pregação para uma conferência. Diante de Deus estou falando para você, num alto nível, para que a gente transicione do pó para a condição de filho. Essa noite é uma noite para você fazer escolhas, de parar de fazer a sua vontade, de negar-se a si mesmo, de se preocupar com os negócios do Pai, de deixar de ser menino, de deixar de ser aquela velha criatura adâmica, tomar a sua cruz, crucificar as suas vontades, e entender que se você estiver fora daquilo que Deus disse, você é só pó. Essa noite, irmãos, que vai definir teu futuro espiritual. Se essa palavra não nortear teu destino espiritual, nada mais vai fazer isso.
Vamos nos colocar de pé.